A minha Bíblia aqui diz a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, versículo 4, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, assento por um, dizendo ele estas coisas chamava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias, glórias a Deus. Amém. Aqui estamos mais uma vez com uma parábola. Essa parábola ela foi contada pelo nosso Senhor Jesus, porque Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio apenas para nos salvar, mas ele também veio deixar ensinamentos gloriosos. E um dos ensinamentos que Jesus ele nos trouxe foi a respeito da palavra. Amém? A palavra aqui, o que era dito, as ideias de Deus, as regras de Deus, as ordenanças de Deus, ela é chamada como semente, ela é chamada como palavra e ela é chamada como Bíblia. Amém? Tudo que tem dentro da Bíblia, tudo que está escrito aqui são ideias de Deus, são as regras de Deus, são os pensamentos de Deus, são as vontades de Deus. E elas ficaram como sementes para serem plantadas. Amém? Glórias a Deus. E essa parábola, ela começa contando a história de alguns tipos de semente. Amém? Ela vem contando sobre alguns tipos de semente. E algumas sementes elas não conseguiram germinar. Elas não conseguiram dar frutos. Amém? A primeira semente, ela caiu junto ao caminho. Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Amém? A primeira palavra, nós temos aqui falando sobre o tipo de semente que ela não conseguiu germinar, porque as aves do céu a arrebataram da terra. E essa terra, ela também é conhecida como o nosso coração, porque a semente, quando ela é lançada sobre uma terra. E a palavra de Deus, quando ela é falada para conseguir ou alcançar o coração de alguém. Quando nós falamos sobre Deus, quando nós lemos sobre Deus, a palavra dela, ela é jogada para alcançar o coração de alguém. Seja daquele que está lendo, seja daquele que está ouvindo de outra pessoa. No momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que você está como terra. O seu coração, o seu espírito, ele se torna uma terra, e as palavras que são proferidas, as palavras que são lidas, elas são sementes. Mas a Bíblia diz que a primeira semente, ela caiu junto ao caminho. Ela foi pisada e as aves do céu conseguiu arrebatar aquela semente do coração. Ou seja, é uma palavra que ela é lançada, ela foi lançada, ela foi proferida, ela foi dita ou ela foi lida, mas ela não ficou no coração. Aquela palavra, ela não foi aceita, ela não foi bem recebida. Ela chegou, você conseguiu ouvir. Ou seja, aquela pessoa, ela conseguiu ouvir a palavra de Deus, ela teve acesso à palavra,
mas ela não estava receptível. Ou alguém conseguiu arrancar do coração alguma ideia que seja diferente de Deus, conseguiu arrancar esta semente. A segunda semente, a Bíblia diz que ela caiu em pedras, nascida